Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Dani de Artes e hoje a gente vai falar sobre a técnica do lambe-lambe. O lambe-lambe, também chamado de poster bomber, é um cartaz artístico que é colado em espaços públicos de grande circulação de pessoas. Ele faz parte das novas linguagens da arte de rua, da arte urbana. A arte de colar cartazes na rua é bem antiga, já data de mais de 100 anos. Mas nessa época, o cartaz não era visto como arte. Ele servia para fazer propaganda de eventos, até propaganda política. E isso se devia ao fato das informações se espalharem muito rapidamente e com um custo muito barato através da utilização de cartazes colados na rua. O que diferencia o lambe-lambe de um outro cartaz colado lá na rua, num espaço público, é o seu conteúdo, é a sua mensagem. O lambe-lambe, ele não tem a ideia de divulgar alguma coisa, ele não tem conteúdo comercial. A sua ideia é propor uma reflexão instantânea na pessoa que vê esse tipo de cartaz. Então, o objetivo do lambe-lambe é o seguinte: a pessoa está passando por uma rua, ela vê esse cartaz, ela vê o lambe-lambe, ela lê a mensagem que está escrita ali ou vê o desenho que está ali, ela reflete assim por alguns segundos sobre aquela mensagem, sobre aquele conteúdo e ela segue a sua vida normalmente, ela vai continuar fazendo o que ela estava fazendo. Então, a ideia principal do lambe-lambe é propor uma reflexão instantânea, ou seja, que dura alguns instantes. Então, é bem comum, em vez da gente encontrar lambe-lambes que trazem frases com afirmações, a gente encontra lambe-lambe que traz uma pergunta, que traz um questionamento, que essa pergunta ou esse questionamento, então, obriga as pessoas, de certa forma, a pensarem sobre aquilo, a pensar para elas qual seria a resposta daquele questionamento. E o conteúdo do lambe-lambe pode ser o mais diverso possível. Existe lambe-lambe de protesto, de empoderamento, de autoajuda e até lambe-lambe que é criado especialmente para embelezar áreas degradadas das cidades. Aquelas áreas que estão mais feias, mais abandonadas das cidades. Bom, e por que o nome lambe-lambe? Quando na sala eu citei esse nome, disse que a gente ia trabalhar futuramente com lambe-lambe, nossa, muita gente deu risada e achou o nome super engraçado. No final das contas, a explicação do nome não é assim tão engraçada. O nome vem da técnica que é utilizada para colar esses cartazes na rua. Então é feita uma cola bem grossa, à base de farinha ou de polvilho, e essa cola é aplicada nesse cartaz, nesse lambe-lambe, usando pincel ou rolinho de espuma, como se estivesse pintando uma parede. E esse processo, esse procedimento aí de passar a cola nesse cartaz com o pincel ou rolinho, parece que esse cartaz está sendo lambido pelo pincel ou pelo rolinho. E daí vem o nome, então, lambe-lambe. E agora eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a diferença entre o lambe-lambe e o grafite. Bom, vocês já sabem, porque a gente já falou sobre isso, que o grafite, ele sendo feito em espaço público ou em espaço particular, ele precisa de autorização para ser considerado grafite, porque ele é uma obra de arte permanente, ele vai ficar por muito tempo ali fixado naquele muro ou naquela parede. Já o lambe-lambe, pelo fato de ser um cartaz feito com papel, ele tende a sofrer bastante com os efeitos do tempo. Então, com o tempo, com o passar do tempo, ele vai se apagar, ele vai descolar, ele vai rasgar, enfim, ele vai deixando de existir naquele local que ele foi colado. Então, acaba que ele tem
regras um pouco diferentes das regras para aplicação de uma obra de grafite. Por isso que é muito comum em grandes cidades a gente encontrar lambe-lambes colados em muros, em paredes, em postes, em lixeiras públicas, em tapumes de madeira que são usados para cobrir quando está sendo construído, quando está sendo feita uma construção, e ainda em locais abandonados nas cidades. Colar lambe-lambe é um jeito pacífico e poético da gente se expressar. Mas dependendo de onde e de como a gente fixar esse lambe-lambe, a gente pode sim ser responsabilizado por dano. Cada cidade tem sua própria legislação para decidir as regras e as penalidades para isso. Mas existe um consenso de onde não se deve colar lambe-lambes, como árvores e plantas em geral, placas de trânsito e locais que de alguma forma pode prejudicar a informação ou a vida das outras pessoas. Além disso, colar lambe-lambe em espaços públicos ou particulares depende de prévia autorização. A gente vai falar mais sobre lambe-lambe nas próximas aulas. Hoje foi mais o conceito para vocês entenderem o que é e de onde surgiu esse nome. E agora quero deixar para vocês uma galeria com cartazes de lambe-lambe. E é isso por hoje. Semana que vem tem atividade. Um grande beijo e até a próxima sexta-feira.